Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo vai pedir ajuda internacional para rastrear movimentações financeiras na investigação de lavagem de dinheiro contra Edir Macedo e mais 9 pessoas. A promotoria concluiu que empresas de comunicação estão entre as que receberam ilegalmente dinheiro de doações de fiéis da Igreja Universal que deveriam ter sido usadas em obras de caridade. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a documentos que fazem parte da investigação sobre o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras pessoas ligadas a ele e à Igreja. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelam que o dinheiro dos fiéis, arrecadado para a manutenção da Igreja e obras sociais, era desviado para a compra de empresas de comunicação. O relatório faz parte da investigação de 2 anos do Ministério Público de São Paulo, que culminou na denúncia contra Edir Macedo e 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os recursos em benefício próprio. Todos agora são réus no processo que apura desvio de dinheiro de fiéis para compra de bens e empresas, em nome de particulares próximos a Edir Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio. A reportagem afirma: 8 empresas de comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as 10 principais beneficiárias de transferências eletrônicas ou depósitos bancários que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras beneficiárias: Edminas, Rede Mulher de Televisão, Editora Gráfica Universal e Rede Família de Comunicação, todas ligadas ao grupo. Ainda de acordo com o jornal, dos 8 bilhões de reais que passaram pela Igreja e por empresas ligadas a ela em 7 anos, 300 milhões foram movimentados em 5 países: México, Venezuela, Estados Unidos, África do Sul e Chile. Durante a fase de inquérito, a maior parte dos acusados foi intimada e se apresentou na delegacia, mas, por orientação do advogado, eles disseram que falariam apenas diante do juiz. Segundo a polícia, Edir Macedo não compareceu. A intimação dele foi entregue à defesa, já que o bispo mora nos Estados Unidos. De acordo com a promotoria, a investigação vai prosseguir agora com um novo pedido de ajuda internacional para localizar valores que possam ter sido movimentados ilegalmente no exterior. Uma funcionária do advogado Arthur Lavigne, que representa os réus, disse que ele passou o dia muito ocupado e que não teve tempo de ver as denúncias publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. E você vai apresentar nesse altar o teu sacrifício, que é de 100 mil reais, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de 10 mil reais. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas como sacrifício será válido a Deus. Não haveria nenhuma ilegalidade na coleta de doações se o destino dos recursos fosse outro. Os promotores lembram na denúncia que a Constituição Federal, inclusive, determina que igrejas não paguem impostos para que o dinheiro das ofertas possa ser integralmente aplicado em assistência social e na manutenção dos templos onde a fé é praticada. O que a denúncia contra Edir Macedo atesta é que ele e outros acusados vêm tirando dinheiro dos fiéis não para investir na igreja ou em assistência social, mas para enriquecer de maneira ilícita. Eu tenho tempo para dar meu carro agora. Já pega a chave do documento, preenche o seu papel aqui, meu Deus, está aqui, ó. Eu estou colocando no teu altar. Estas imagens foram gravadas 3 anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da TV Globo, registrou a maneira como os pastores agem. Segundo a denúncia, eles seguem ordens de Edir Macedo e são avaliados principalmente pela capacidade de recolher dinheiro. Recursos que depois são desviados para empresas, o que foge do propósito de assistência social e religiosa de uma igreja. Que o pesado disso você viu, em nome de Jesus, se você vai ser fiel realmente, diga para Deus, eu serei fiel, em todo o tempo, 10%.
promotores ficou claro que, sob o comando de Edir Macedo, os pastores não se contentam com o dízimo, os 10% do salário. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. E você vai pegar o que você tem e vai colocar no altar. Então, pega o que você tem, o teu sustento, traz aqui e deposita para Deus. Hoje é tudo prata, em nome do Senhor Jesus. A denúncia afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria igreja. Este homem já frequentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000 e aí foi indo. Vendi geladeira, vendi um freezer, vendi um micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas. Porque eles incentivam, a gente não dá muita bola para coisa material. O importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de Fogueiras Santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. Isso é tudo falcatrua. Eu acreditava até o dia que eu fui comprar. E não como qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar lata de óleo e botava nos vidrinhos e dava para as pessoas como se fosse óleo santo de Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental e, em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal. Ou ainda no flagrante feito em Nova York 10 anos antes, é o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar. O senador Marcelo Crivella, do PRB, que é sobrinho de Edir Macedo e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, falou hoje no plenário do Senado. Ele criticou a ação criminal em que o tio e mais 9 pessoas são acusados de lavagem de dinheiro e de desviar as doações à igreja para a compra de empresas. Essa tese de que pastores tenham pego dinheiro de ofertas, mandado para o exterior e assim financiado recursos para enriquecer, isso não é novo. Isso já foi denunciado em 1993 com denúncia apócrifa. De lá para cá, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI, a Receita Federal e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal concluíram de que as denúncias não tinham fundamento. A decisão da Justiça de aceitar denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas foi destaque em centenas de jornais e de sites de notícias no mundo todo. Os principais jornais americanos estamparam a notícia em suas edições na internet. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune e Miami Herald. Os sites das 3 maiores redes de TV dos Estados Unidos, a CBS, a NBC e a ABC, também noticiaram a ação criminal contra Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele. O assunto também foi destaque nos principais jornais da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, Peru, Venezuela, Chile e Equador. Em Portugal, onde a Igreja Universal tem mais de 120 templos, o Jornal de Notícias informou que o governo local pode ajudar nas investigações. Outros jornais da Europa também deram destaque ao assunto. Por exemplo, na Alemanha, na Polônia e na República Tcheca. A ação criminal também foi notícia em Taiwan, no Extremo Oriente. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. Diz a denúncia. A atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes em detrimento da própria igreja e de inúmeros fiéis. A acusação mostrou o exemplo de gente que se sentiu enganada e recorreu à justiça para ter o dinheiro de volta, como Gilmosa dos Santos,
que viu a filha vender utensílios domésticos e até a cama onde dormia para dar dinheiro à igreja, diante da promessa de recompensa em dobro. Maria Moreira de Pinho, que entregou cerca de R$30 mil em 10 anos, acreditando que o dinheiro seria empregado em obras de caridade, o que não aconteceu. Igrejas, em geral, independentemente da religião, costumam desenvolver relevante trabalho social e, por isso, estão livres do pagamento de impostos. Mas, segundo a promotoria, ficou comprovado que, no caso da Universal, os denunciados se aproveitaram da imunidade tributária concedida pela Constituição a templos de qualquer culto para captar dízimos, ofertas e contribuições e fizeram investimentos em bens particulares. Com base em informações de órgãos federais, os promotores afirmam que a Igreja Universal do Reino de Deus arrecada aproximadamente R$1,4 bilhão por ano. Em 7 anos, entre 2001 e 2008, a igreja conseguiu cerca de R$8 bilhões. Parte desse dinheiro, segundo a promotoria, foi para 2 empresas de fachada, a Cremo e a Unimetro Empreendimentos, que tem sede neste prédio em São Paulo. Elas estão registradas como empresas de compra e venda de imóveis e, de acordo com a investigação, foram usadas pelos denunciados para esconder a verdadeira origem dos recursos. Os promotores descreveram assim a lavagem do dinheiro. Em vez de aplicar os recursos em obras sociais, o dinheiro isento de impostos era desviado para outra finalidade. As doações dos fiéis eram repassadas para a Unimetro e para a Cremo, que, por sua vez, mandavam para 2 empresas fora do Brasil, a Invest Holding e a Cable Invest. Elas têm sede em paraísos fiscais e, segundo a denúncia, também são controladas pelo grupo acusado. O dinheiro voltava ao Brasil na forma de empréstimos a pessoas físicas ligadas a Edir Macedo e era então aplicado na compra de aeronaves, imóveis e empresas de comunicação, como emissoras da Rede Record. Foi com empréstimos da Invest Holding e da Cable Invest que, de acordo com os promotores, membros da igreja compraram a TV Record do Rio de Janeiro por $20 milhões em 1992. A promotoria apurou ainda que o mesmo esquema de desvio, lavagem e laranjas foi usado em outros negócios, como a compra de um avião igual a este. E, segundo o Ministério Público, o esquema também foi empregado para dissimular a origem do dinheiro na aquisição da TV Record de Itajaí. Um dos acionistas da televisão declarou aos promotores que a compra foi feita com dinheiro de fiéis. E são muitos. Segundo a denúncia, 32 anos depois da fundação, a igreja está presente em 172 países. Tem mais de 4 mil templos no Brasil e 8 milhões de fiéis que seguem quase 10 mil pastores. Levantamento da Folha de São Paulo, publicado em dezembro de 2007, mostra que a igreja construiu um império, formado por rádios, emissoras de TV, jornais e gráficas. E, segundo a reportagem, algumas empresas são do próprio Edir Macedo. A denúncia, agora aceita pela Justiça, foi ilustrada com um trecho de um discurso de Edir Macedo, divulgado em 1995. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça que... E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Ele cita um episódio bíblico para reforçar a mensagem. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É